Nesse vídeo nós vamos ver e pensar o que aconteceu com as 10 tribos do norte que foram levadas cativas para a Babilônia. O que aconteceu com as 10 tribos do norte de Israel depois do decreto de Ciro? Não é possível ler livros como Esdras, Neemias e Esther sem se surpreender com a maneira maravilhosa através da qual Deus reina nos períodos de perturbação e crise. Não podemos perder de vista que em Esdras, capítulo 1, versículo 1, a proclamação de Ciro, que ocasionou a volta do remanescente, é diretamente atribuída a uma imposição divina. Note: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. É isto que diz esse versículo. Os homens e as nações são agentes livres, e Deus lhes permite, dentro de amplos limites, que tracem sua própria história, mas jamais a ponto de fugir do seu controle supremo. Existem intervenções divinas, algumas vezes visíveis, mas quase sempre invisíveis, que, sem violar o livre arbítrio do homem, asseguram o cumprimento dos propósitos divinos finais. Nesses últimos tempos da era presente, é bom manter esta verdade sempre diante de nós, ou seja, que a liberdade humana não exclui o domínio divino. Isso tem um efeito estabilizador quando ocorrências más e perturbadoras parecem surgir sem qualquer controle. Bem acima da vontade permissiva de Deus está a sua vontade diretiva, que jamais será derrotada. As palavras do decreto de Ciro são certamente notáveis. Note o que nós lemos em Esdras. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. Como seria possível a esse imperador persa ser tão reverente e ter tal conhecimento e orientação do Deus de Israel? Como é que isto pode acontecer? Note especialmente as suas últimas palavras na proclamação: Senhor Deus de Israel, Ele é o Deus. Os críticos modernistas acham que a única possibilidade de escapar do problema desse palavreado do imperador de Ciro, surpreendentemente, é declará-lo como sendo uma parafrase ou uma paráfrase judaizante do original, ou seja, um judeu ou escritor acrescentou isto. Mas, mais uma vez, insinuam que os escritores bíblicos recorrem a distorções e interpretações erradas. Contudo, o problema desses críticos passa a ser se este edito de Ciro não era redigido como se encontra na transcrição das Escrituras, por que Ciro teria publicado esta proclamação de seu favor para com os judeus? Certamente não havia razão política para isto, pois os judeus, ao contrário dos babilônios e de outros povos conquistados por Ciro, não tinham absolutamente poder para ajudar ou prejudicar o novo governo. O fato é que, de alguma forma, Ciro tinha sido influenciado pelos sentimentos da religião judaica. A história, ou melhor dizendo, o historiador judeu chamado Joséfo, conta-nos como isso aconteceu. Vamos analisar o que ele disse. Ele afirma que depois de Ciro ter conquistado a Babilônia, foi mostrado ao imperador a notável profecia de Isaías capítulo 44, versículo 24, até o capítulo 45, versículo 6, escrita 200 anos antes, na qual Ciro é nomeado antecipadamente como restaurador, predestinado dos judeus
e reconstrutor do templo. Joséfo nos diz que Ciro, tendo visto a predição de Isaías, foi imediatamente tomado de um desejo e uma ambição sinceros de cumprir o que for assim escrito. Joséfo conta-nos muito mais sobre Ciro e seu edito, mas talvez não necessitamos de aceitar tudo o que este homem diz. Não pode haver, porém, qualquer dúvida sobre o fato de o edito, ou melhor, sua transcrição bíblica, ser literalmente exata. E isto implica naturalmente que Ciro, como Joséfo declara, passara a reconhecer o Senhor como Deus Supremo. É isto que nós temos registrados aí nas Escrituras. É, no mínimo, compreensível que a profecia de Isaías tivesse criado na mente de Ciro um desejo ardente de conhecer mais a respeito das Escrituras inspiradas de Israel. Como é de fato esplêndido o controle de Deus. Até mesmo aquela negra calamidade, o exílio dos judeus na Babilônia, é transformada na conversão de Nabucodonosor. Nos tempos de Daniel, o imperador babilônico, o babilônio, e de Ciro, agora fazendo este edito para judeus voltarem a Jerusalém ou a Israel para reconstruir o templo. Ciro, o imperador persa, ele igualmente curou de vez por todas a idolatria do povo da aliança e, ao difundir o conhecimento do Deus único e verdadeiro pelas nações do mundo antigo, preparou a vinda do Evangelho do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tratou com a nação assim, levando-os para o cativeiro, tratando eles de forma a aborrecer a idolatria. Mas podemos perguntar, e as 10 tribos? As 10 tribos de Israel do Norte? Se lermos cuidadosamente o livro de Esdras, veremos novamente que ele vai contra aquela teoria fantasiosa de que as chamadas 10 tribos perdidas são a Inglaterra e os Estados Unidos. Este não é o lugar certo para discutirmos o caso do israelismo britânico separadamente, mas existem certos aspectos do livro de Esdras que tratam diretamente do assunto e que devem ser notados. A posição do israelismo britânico é de que os judeus são apenas uma tribo, ou seja, Judá, sendo as outras os povos ingleses e norte-americanos. Afirma-se que só a tribo de Judá voltou à Palestina sob o decreto de Ciro, e as 10, além da tribo dos levitas, se perderam. A teoria inteira mostra-se cheia de dificuldades, mas, tomando apenas um aspecto, vejamos o que o livro de Esdras diz sobre a composição do remanescente. Primeiro vemos em Esdras capítulo 1, versículo 3, que o edito de Ciro era e é para todo Israel. Devemos lembrar que a Assíria, que levou o reino das 10 tribos para o cativeiro, foi mais tarde absorvida pelo Império Babilônico, que, por sua vez, veio a tornar-se parte do domínio de Ciro, os persas. De modo, todas as tribos encontravam-se agora em seu império, no império de Ciro. Os chefes de Judá e Benjamim compreensivelmente responderam, já que o remanescente voltaria a Jerusalém e Judá, mas com eles estavam todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Note isto no versículo 5 deste capítulo. Veja agora Esdras capítulo 2, versículo 2. Aqui ficamos conhecendo os chefes do remanescente. Compare com Neemias capítulo 7, versículo 7. Havia 12 líderes. Não é perfeitamente lógico supor que esses 12 fossem os chefes das 12 tribos? Caso negativo, por que então 12? A seguir, vejamos Esdras capítulo 2, versículo 70.
não só Jerusalém, mas também todas as outras cidades da Judéia, note o capítulo 2, versículo 1, foram novamente ocupadas. Lemos então que habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Poderia isso significar outra coisa senão que todas as tribos participaram do retorno? Tanto Judá, Benjamim, como também as outras 10? Passe agora para o capítulo 6, versículo 17. Não é significativo que, na declaração do novo templo, o número de cabritos oferecidos como oferta pelo pecado fosse 12 por todo Israel? Não é igualmente sugestivo o fato de que, no capítulo 8, versículo 35, haja de novo 12 novilhos e 12 bodes oferecidos por todo Israel? No capítulo 8, versículo 29, como entender a frase os cabeças de famílias de Israel, se todas as tribos não estivessem representadas ali? É mais do que claro que todas as tribos participaram do remanescente, embora Judá e Benjamim tivessem compreensivelmente tomado a liderança. Não se trata simplesmente, como dizem os profetas do israelismo britânico, de um retorno dos habitantes de Judá. Além disso, essas indicações de que o remanescente era composto de todas as 12 tribos são fortalecidos por dois fatos importantes fora do livro de Esdras. O primeiro deles é que antes de as 10 tribos terem sido removidas, elas se haviam infiltrado em grandes proporções em Judá. Temos isto registrado em 2 Crônicas, capítulo 11, versículos 13 a 17, capítulo 15, versículo 9, capítulo 34, versículos 6 a 9. O segundo é o fato de os nomes judeus e israelitas terem se tornado sinônimos durante o exílio. Quem pode duvidar disso, quando o livro de Esther fala dos judeus como espalhado entre as 127 províncias persas, desde a Índia até a Etiópia? Leia, por exemplo, Esther, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 8, 12 e 14. O livro de Esther não faz distinção entre judeu e israelita, nem o Senhor Jesus, nem os escritores do Novo Testamento. Lembre-se, foi apenas uma pequena parte que voltou à Judéia. Mesmo no caso da tribo de Judá, há razões suficientes para dizer que a maior parte de Judá perdeu, assim como aconteceu com as outras tribos. Quando o apóstolo Tiago, 5 séculos e meio depois, escreveu as 12 tribos que se encontram na dispersão, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele se dirige a um povo disperso, conhecido por inteiro como de judeus. Do mesmo modo, aqueles povos que são conhecidos por nós hoje como judeus são a posteridade de todas as tribos de Israel, e não apenas de Judá, como alguns afirmam que só Judá voltou para Israel.